Prontinho. Boa aula. Obrigado. Deixa eu ver se está indo certinho. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Todo mundo por aí? Vocês conseguem ver minha tela direitinho? Eu tô... Aqui sim, perfeitamente. Bom, a gente está aqui hoje a aula de probabilidade, né, de matemática. Eu sou o Pedro. Eu estava aqui semana passada e a Maia está aqui também. Ela vai estar mais no chat, então qualquer dúvida pode mandar. Não sei se a Maia quer se apresentar aí também. Oi, gente, eu sou a Maia, essa é a minha primeira aula. Vou estar aqui de olho no chat para ver o que vocês estão falando. Bom, semana passada a gente já começou com análise combinatória, né, que é um tema que é super quente para cair no Enem e tal. E hoje a gente vai dar continuidade a esse tema. Vocês vão ver que as coisas estão super ligadas. Porque quando a gente começa a falar de probabilidade, é uma coisa que está super, assim, no dia a dia. Então você sempre vai ver aqueles jogos de Mega Sena, né, que você tem uma chance baixíssima de ganhar e mesmo assim a gente continua jogando, né? E você vai ver vários filmes que nem a gente tem aqui, O Homem que Mudou o Jogo, Quebrando a Banca, que são filmes com atores muito famosos, olha aqui, Brad Pitt e, e envolve muita probabilidade. Esses jogos de sorte, que a gente vai ver daqui a pouco, eles envolvem justamente esse conteúdo da matemática, que é super interessante e a gente vai tentar entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Então, vamos começar aqui com um problema para a gente tentar contextualizar, entender um pouquinho melhor. Aqui a gente pergunta qual que é a probabilidade de você tirar um número par jogando um dado que não é viciado, ou seja, um dado desse de 6 lados, números de 1 a 6. Eu sei que eu quero tirar um número par. Então, qual que seria a probabilidade? Se alguém quiser já dar um chute aí no chat, pode dar, mas vamos acompanhar direitinho, porque isso vai introduzir para a gente a ideia de probabilidade. Olha, os números pares, num dado de 1 a 6, são os números 2, 4 e 6. Vocês lembram, né? Um número par é aquele número que a gente divide por 2 e deixa resto zero. E a gente tem, então, três possibilidades aqui no nosso dado. Só que, jogando um dado, eu posso ter qualquer número de 1 a 6 caindo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 podem cair. Mas quais são aqueles que me interessam? Só o 2, o 4 e o 6. Então, se eu tenho três possibilidades e o total são seis, eu tenho exatamente a metade. Então, eu tenho 50% de chance de tirar um número par jogando esse dado. Olha que interessante. E não é difícil. Agora, vamos tentar formalizar um pouquinho melhor. Ó, aqui ele coloca o enunciado e ele explica uma coisa interessante. A gente vai trabalhar muito com eventos favoráveis e eventos possíveis. Os eventos favoráveis, eles são aqueles que é o que a gente quer tirar. Aqueles que realmente nos interessam e você vai querer comparar. Enquanto os eventos possíveis é o total que a gente pode tirar daquilo. Então, como que a gente escreve uma probabilidade? A gente pode falar P de um evento X, isso é só para formalizar um pouco, mas vamos entender o conceito. Então, a gente chama de P de X a probabilidade de um evento X. Evento, no caso aqui, seria de tirar um número par jogando um dado. E a gente calcula ela dividindo os eventos favoráveis pelos eventos possíveis. É bem intuitivo, não é, pessoal? Tipo, a gente vai pegar aquilo que nos interessa daquilo do total. Isso vai dar pra gente essa ideia de probabilidade. Bom, uma coisa interessante é que a probabilidade está entre 0 e 100. O que faz total sentido, né, pessoal? Entre 0% e 100%. Ou seja, 0 e 1. Por que que isso acontece? Porque a gente não tem como ter mais de 100% de chance de uma coisa acontecer, né? Você vai ter 200% de chance de alguma coisa acontecer? Não. Você pode ter certeza que ela acontece, mas você não pode ter duas vezes certeza. Isso não existe. Enquanto a gente só pode ir até o zero também. A gente não tem chance de acontecer. Você não tem como ter uma probabilidade negativa. Você fala que isso não acontece negativo, sei lá, é estranho, né? Então, vamos dar seguimento aqui. Aqui a gente começa com um pequeno exercício, e eu queria que, se vocês estiverem aí, fazer esse exercício e tentar dar uma. Lembrando daquilo que a gente viu, ó, aqui, eventos favoráveis sobre eventos possíveis,
e vamos fazer esse exercíciozinho aqui de probabilidade bem tranquilo. Ó, qual é a probabilidade de eu tirar o número 3 duas vezes em dois lançamentos consecutivos? Então, o que que eu quero? Eu quero lançar o dado uma vez e dar 3, lançar o dado outra vez e dar 3 de novo. Alguém sabe fazer esse exercício? Alguém tem alguma ideia com o que a gente viu no slide anterior? Bom, eu posso dar um palpite? Com certeza. Eu não sei se é certo. Bom, mas é só o número 3, né? E tem 6 números no dado. Então seria um sexto, certo? Aí são duas vezes um sexto. Então ficaria, não sei, 1/12? Então, vamos ver aqui. Sua ideia é muito boa. É esse o pensamento mesmo. Porque, então, a gente sabe que a probabilidade de tirar um número é 3. Quem está falando? Desculpa, eu não consigo ver o nome aqui. É, Gabriela, ou talvez 1/36? Não sei. Aí. Ah, Então, a Gabriela matou muito bem. Vamos ver como é que a gente resolve isso, então. A Gabriela falou pra gente que a probabilidade da gente tirar o número 3 é um sexto. O que condiz com a gente viu aqui, né? Agora a gente só tem um evento favorável, que é tirar o número 3 dentre os 6 possíveis do dado. Então vamos lá. Aqui a gente tem um esqueminha bem legal. Olha como é que ficou. Essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 são as possibilidades. Cada uma você tem um sexto. E aí, para a segunda jogada, você também vai ter um sexto para cada uma dessas possibilidades. E qual que é o caminho que a gente quer seguir nessas setinhas? É justamente o caminho aqui do 3 e o 3 de novo. Então a gente vai ter um sexto duas vezes. E aí, pessoal, o que é... aqui ele dá uns métodos, mas basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai seguir esse caminho e fazer um sexto vezes um sexto, porque a gente vai estar seguindo aquela regrinha, não sei se vocês lembram, do princípio fundamental da contagem, que é a regrinha do E. Então, o que que ele fala aqui? De eu tirar o número 3 e tirar o número 3 de novo, né? Então, é só isso que me importa. Aqui ele dá um método, ó. Ele fala, os eventos favoráveis, se a gente somar todas essas duas jogadas, a gente vai ter um caminho só legal. E aí os eventos possíveis vão ser 36. E aí você pode calcular desse jeito. Ou o segundo método, que é o que a Gabriela falou pra gente, muito bem, que é a probabilidade de tirar 3 é um sexto, depois de tirar um sexto também, e a gente multiplica esses dois pelo princípio fundamental da contagem. Geralmente, quando a gente fala de e, a gente multiplica. E quando fala de ou, a gente vai somar. Então, vamos dar segmento aqui? Aqui. O que que ele fala pra Pedro, gente? você pode colocar naquele primeiro slide, por favor, de novo? É só para eu ver Claro, porque eu não estava no comecinho. claro. Ó, a gente estava falando de probabilidade aqui, né? A Ah, tá gente bom, definiu a obrigada. probabilidade e falou que ela está entre 0 e 1. Você Tá quer bom, que dê obrigada. uma repetida ou não? Tá de boa? Ah, tipo, O só que no você acha? comecinho, só o comecinho. Então, aqui a gente começou com esse problema para tentar introduzir a ideia de probabilidade, que a gente vai falar que é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está procurando, os eventos que são favoráveis, divididos por todos os eventos que podem acontecer. E aí a gente usou esse dado aqui, a chance da gente tirar um número par jogando um dado. Então eu posso cair com 6 possibilidades, mas quais que me interessam? São essas três aqui. Então a gente chegou à conclusão que a gente tem 50% de chance de ter sucesso, né? Da gente tirar um número par. E aí, a partir disso, que é uma ideia intuitiva, você pode fazer na sua casa e tentando, repetindo, 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 a gente introduziu a ideia de probabilidade aqui, fala dos eventos favoráveis sobre os eventos possíveis. Isso é muito importante, porque se você entender essa ideia direitinho, você consegue acompanhar muito bem qualquer tipo de pergunta de probabilidade. Então é bem importante entender esse conceito. Mas a gente continua aqui. Você chegou a ver o exercício que a gente fez aqui? Sim, sim, eu vejo sorrir. É, então. Então é a mesma ideia, né? A gente vai pegar aqui qual que é o evento favorável. Tirar 3. Qual a probabilidade dele? Um sexto, né? Porque a gente tem 6 aqui, que são os possíveis, e um sexto é o favorável. Enquanto aqui a gente tem de novo isso. E aí, se você lembrar da aula passada, quando a gente está falando de E, né, de tirar
duas vezes seguidas, e é só isso que eu quero, a gente multiplica. E quando, tipo, pode ser um e pode ser o outro também, mas não precisa ser, a gente soma, tá? Por isso que a gente faz um sexto vezes um sexto e dá 1/36. Então é basicamente a ideia do slide anterior aplicada num outro exercício. Podemos continuar aqui? Ou tem mais alguma coisa? Sim, obrigada. Por nada. Quem tá falando? Eu não consigo ver o nome aqui. A Isabela. Isabela. Beleza. Ó, a gente viu que tem esse quadrinho aqui que está colocado. Apenas quando os dois eventos forem independentes, isto é, um não influencia o outro. O que que ele quer dizer com isso? Tipo, se esse dado, não sei, se a partir do momento que eu tirei 3, a probabilidade de eu tirar 3 de novo diminui, ou seja, ele não é um dado convencional, é um dado que muda, tipo, esse primeiro resultado influencia no segundo. Então, eu não posso fazer isso daqui, né? Pegar um sexto de novo. Se o primeiro evento influencia no outro, eu vou ter que fazer uma mudança. E aí, aqui a gente tem mais um exercício, mas a gente vai ver depois como responder essa pergunta. Então, vai pensando aí, vai girando a manivela, e aí, para tentar entender como é que a gente faz quando um evento influencia o outro. Mas enquanto isso, vamos chegar aqui para o nosso primeiro exercício. Então, eu queria que vocês me respondessem esse, porque esses exercícios aqui são os para vocês fazerem mesmo durante a aula. Vamos dar 5 minutinhos aí para fazer. O exercício é o seguinte: qual é a probabilidade de, em dois lançamentos, a soma do valor tirado nos lados ser maior que 8? O que que ele quer dizer? Vamos interpretar. Eu quero lançar o primeiro dado, vai dar um número X. Lançar o segundo dado, vai dar um número Y. E eu quero que X mais Y seja maior que 8, tá? Aqui é maior mesmo, não é maior igual. Então, se der 8, a gente não quer esse. A gente quer só 9, 10, 11, 12. Então, vamos lá, 5 minutinhos. Se alguém tiver dicas, chutes e afins, podem mandar. A gente tem alguma ideia aí no chat, Maia? Sim, a Isa falou que a probabilidade seria 4/12. Hum, Você quer falar, Isa, como você chegou nesse resultado? Ah, é porque eu pensei, tipo assim, só 5 e 6, né? Que se somar, tipo, 5 mais 5, aí dá 10. Porque 4 mais 4 dá 8. E não pode ser igual. Só que eu não sei se tá certo, porque aí eu pensei isso. Aí são 2 de cada um. Aí seria, tipo, no total seriam 12 possibilidades, né? Pra jogar, porque são 2 dados. E aí ficaria 4, 12. Porque de cada um tem 5 e 6. Faz sentido? Tá, é uma ideia interessante. Vamos ver se mais alguém tem mais alguma coisa, e aí depois a gente passa para ver se era isso mesmo. Aí a gente faz aí, vamos deixar no suspense um pouquinho, ver se mais A alguém Vitória, contribui. a Vitória sugeriu que seria 4/52. Então 4 tá ficando aí em cima, vamos ver se é isso mesmo. A Vitória, você quer comentar como você chegou nisso? Não sei se está certo, mas pelo que eu vi, são duas possibilidades, né? Então, o 6 e o 5. Então, como tem dois dados, seriam 4. Aí, como a gente multiplicou, eu fiz 4 vezes 4, né? E aí depois 6 vezes 6 e somei, que aí dá 52. Hum, tá, interessante. Vamos ver. Professor, Eu não sei se a imagem aqui está sendo um pouco, está confundindo um pouco vocês. O número somado não precisa ser igual, tá? Não precisa ser professor, 6 e 6.
Pode ser tipo 6 e 3, 6 e 2, enfim. Diga, quem tá falando? Ah, não. O que você falou agora já, já caiu por terra. Eu acho que a imagem Esquece. ficou ficou um pouco confusa, né? Porque aqui tem o 6 e 6. Não precisa ser igual, gente. Pode ser diferente. Bom, temos mais alguma resposta? Senão a gente já passa para a resolução aqui. A Nicole sugeriu mais uma resolução aqui no chat. Ela disse que tem 5 possibilidades de dar maior que 8, que são as somas 3 mais 6, 4 mais 5, 5 mais 5, 5 mais 6 e 6 mais 6. E seria 5 possibilidades dividido por 12. Então seria 5 dozeavos a probabilidade. Legal. Legal. Vamos matar essa curiosidade, então. E vamos ver o que acontece aqui. Ó, qual é a probabilidade de, em 2 lançamentos, a soma do valor tirado ser 8? O total de possibilidades, pessoal, é 36. Lembra? A gente vai poder tirar 6 valores no primeiro e 6 valores no segundo. Então, a gente vai ter um total de 36 valores possíveis, que é aquela coisa do princípio fundamental da contagem. Se eu tenho 6 camisetas e 6 calças para me vestir, de quantas maneiras eu consigo me vestir? A gente faz o número de calças vezes o número de camisetas, e aí eu vou ter 36 combinações possíveis. Né? Aqui é a mesma ideia. Eu tenho 6 números no primeiro, 6 números no segundo, tem um total de 36 números possíveis. Agora, quais são os eventos favoráveis? E aqui que entra o pulo do gato, que é um pouco de fazer as coisas na mão mesmo. Às vezes a gente não tem um jeito tão eficiente de fazer as coisas. E a gente vai ter que trabalhar mais na mão. A gente sabe que matemática é um pouco de preguiçoso, né? A gente gosta de fazer as coisas sem muito esforço. E aí tem que inventar uns jeitos legais de fazer, mas aqui não vai ter jeito, tá? Ó, essas são as possibilidades. Pessoal, por que que aqui ele fala tirar 6, 5, 4, 3 e não fala de tirar 2 no primeiro? Porque se eu tirar 2 no primeiro e eu tirar 6 no segundo, que é o maior número que eu posso tirar, eu vou ter 2 mais 6, que é 8, e é menor do que a gente quer. Então, eu não posso ter 2 no primeiro. Eu tenho que ter a partir de 3. E a gente percebe também que aqui a gente não vai colocar o 5 na opção do 3. Por quê? Porque 3 mais 5 é 8. E eu só quero os maiores que 8. Então, vocês têm que manter isso também. Então, ó, primeira possibilidade, 3 mais 6. Aí vamos para o 4? Vamos lá. 4 mais 6 é maior que 8, é 10. 4 mais 5 é maior que 8, é 9. 4 mais 4 é 8. Então essa possibilidade não interessa para a gente. Agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vocês vão perceber que eu estou só adicionando um aqui. Então, ó, adicionei um, vai dar 11, adicionei um, vai dar 10, adicionei um, vai dar 9. Então, conforme vai passando aqui, vocês vão ver que a gente vai aumentando uma possibilidade, porque esse númerozinho da esquerda aqui está crescendo. Então, no primeiro eu tenho uma, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho três, aqui eu tenho quatro, e aí a gente soma 10. Então, a gente tem 10 eventos favoráveis. Que eventos favoráveis são esses? Soma maior que 8. Então, são 10 eventos sobre 36, que dá 5 sobre 18. Aqui é uma divisão simples por 2, pessoal. Dividiu 10 por 2 dá 5, dividiu 36 por 2 dá 18. Bom, alguém acertou aí? Será que não? Vamos lá que a gente ainda tem mais 2 exercícios e pode ter certeza que vocês vão acertar. Mas é que essa questão, eu acho que a imagem deu uma confundida em vocês, né, pessoal? A imagem deu uma confundida. Mas eu acho que as próximas a imagem não vai confundir, tenho certeza que vai todo mundo acertar aí. Vamos tentar responder aquela dúvida que a gente teve? Mas e quando um caso interfere no outro? Vamos lá. Eita. Não sei por que saiu assim, gente. Desculpa, tá? Vamos lá. Sabemos que toda vez que um estudante do cursinho Elza Soares sabe uma questão da prova, ele acerta. E quando não sabe, ele tem 1/4 de chance de acertar. Por que que é 1/4 aqui? A gente vai ter questões de A, B, C, D.
Então, se eu não souber a questão e eu for chutar, só uma das 4 opções está certa, né? Então, aquele primeiro slide da aula, lá, o número de eventos favoráveis sobre os possíveis. Favorável é eu acertar sem saber. Os possíveis são as 4 opções ali que eu estou lutando contra porque eu não sei. Então, vamos lá. A prova, ela tinha 17 questões. E esse estudante sabia 5 delas. Então, sobraram 12 ali. Mas ele acertou chutando exatamente aquilo que era esperado pela probabilidade. Que probabilidade é essa? 1/4. E aí, qual que é a pergunta aqui? Qual é a probabilidade de que, ao escolhermos uma questão certa, ela tenha sido um chute? O que a gente está falando aqui? A gente está falando de um espaço amostral diferente, né? Porque a gente tem aqui 17 questões. Mas será que realmente é esse o nosso número de eventos possíveis? E aqui que entra o que a gente quer saber. Quando ele avisa para a gente que a gente escolheu uma questão certa dessa prova, que esse aluno fez, ele está falando o que para a gente? Que eu não preciso olhar para as erradas. Eu só preciso olhar para aquelas que estão certas. Então, essa informação a mais vai interferir no cálculo da minha probabilidade, porque ele já avisou que está certa. Então, eu tenho que contar só as certas e não todas. E, pessoal, isso é uma coisa super batida. Vocês fizeram um simulado aí semana passada. Tinha uma questão assim e cai sempre, gente, cai sempre. Então, a gente tem que estar sabendo, tá? Vamos lá. Vamos fazer essa questão juntos e depois a gente vai colocar mais um exercício. Ó, vamos entender o enunciado. A gente tem 17 questões, que foi o que ele deu aqui. As questões que a gente sabia eram 5, né? Ele fala aqui que o estudante sabia 5 delas. Ele fala aqui também que quando ele sabe, ele acerta, esse estudante. E aí, o que a gente tem então? O que sobrou? Sobraram 12 questões. E aí a gente quer saber quantos chutes ele acertou. Ele dá essa informação pra gente? Ele fala aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Acertou chutando exatamente o esperado pela probabilidade. Então, se a probabilidade é 1/4, tinham 12 questões que ele não sabia, a gente vai fazer 1/4 vezes 12, ou seja, 12 dividido por 4. Isso é 3. Então, as questões certas são 8 questões. Só que, o que ele quer saber? Ele quer saber qual que é o chute. Então, lembra daquele exemplo do dado, que a gente falou dos números pares? É como se esse chute fosse os nossos números pares, e como se as questões certas fossem as nossas 6 possibilidades. Então, a gente sabe que eram 17 questões, mas ele avisou que ele só está tratando das certas, porque ele pegou uma questão ao acaso e ela estava certa. E eu quero saber se é um chute. Qual que é a probabilidade dela ser um chute? A gente pega lá os nossos eventos favoráveis, que é um chute certo, tem 3 possibilidades, e divide pelos eventos possíveis, que são as 8 questões certas, porque eu escolhi uma certa aqui. E aí a gente vai dividir 3 por 8, vai dar 0,375 ou 37,5%. Estamos entendidos? Ficou alguma dúvida? Isso é complicado. Então, se ficou alguma coisa, pode falar, porque é importante, é bem complicado e a sua dúvida pode ser a dúvida de mais alguém aí. Pediram para explicar novamente nos comentários, o Vinícius. Tá, aqui, Vinícius. O que acontece aqui? Qual que é o grande lance dessa questão? Ela é bem complexa, né? A gente vê que é um enunciado complexo. Mas eu estou fazendo essa com vocês, por isso que a gente pode fazer ela um pouquinho mais complexa. O que é o que eu quero que você perceba aqui? Quando eu pensei nessa questão, o que eu queria que vocês entendessem? Que mesmo eu tendo as 17 questões, 17 não é um número de eventos possíveis, tá? E por que não é um número de eventos possíveis? Porque eu tô lendo o enunciado, tô lendo, até o momento que ele fala isso aqui, ó.
ao escolhermos uma questão certa, esse é o pulo do gato. O que acontece? Ele estava com essa prova corrigida, esse professor, pode ser, eu, estava com a prova de algum aluno corrigida, eu sei que a chance dele acertar é 1/4, eu sei exatamente que ele acertou chutando aquilo que era esperado pela probabilidade, eu falei, pô, deixa eu pegar uma questão aqui, fechei o olho, passei o dedo nas questões e parei em uma. E aí eu vi que ela estava certa, tá bom? Então, eu não preciso mais considerar aquelas erradas nos eventos possíveis. Você concorda comigo? Porque se eu já sei que está certa, para que eu vou olhar para as erradas? Se eu quero saber o chute. Aqui, a questão é que ele não quer saber o chute comparado com todas as questões. Eu quero saber o chute comparado com as questões certas. Então, o nosso evento favorável é um chute certo. E os nossos eventos possíveis são as certas, tá? Isso acontece bastante quando a gente fala, por exemplo, de testes de doenças, tá? Tem várias questões sobre testes de doenças que aparecem dessa forma. Então, eu tenho a probabilidade de dar um falso negativo tal. Sabendo que o teste deu negativo, qual a probabilidade dele ser um falso negativo? Só que aí ele dá todos os números de testes, mas eu não quero saber os positivos. Eu só estou me importando com aqueles que são negativos, né? Porque me interessa só o falso negativo. O positivo eu já sei que não é, eu sei que ele é negativo. Eu quero saber se ele é falso. A mesma coisa aqui. A gente já sabe que a questão está certa. O que eu quero saber é se ela é um chute, tá? Então, ó, deixa de lado todas as outras questões que estão erradas e vamos olhar só para a certa. Vamos reduzir esse espaço amostral aí. Então, das 17, aquelas que estão certas são 8. Então, eu só vou olhar para essas 8. E dentro dessas 8, eu só vou olhar para os chutes. Porque eu escolhi a questão certa e eu falei, pô, será que esse aluno chutou? Qual será que é a probabilidade dele ter chutado essa questão? E aí eu vejo que é 37,5%. Tá bom? Ficou claro? Ele colocou mais coisa no comentário. Você quer que eu leia? Pode ser, pode ser. Ele colocou, entendi, obrigada. Seria como o caso de tirar uma bola aleatória de uma urna, mas sem repor a quantidade inicial? É isso, né, Maia? É parecido, não é? Uhum. Porque aí, se você. Porque aí muda a probabilidade de você poder escolher a quantidade de bolas É, do é ataque. isso mesmo, caramba. Boa, Vinícius. Pô, boa, demais. É isso aí. Que legal. Muito bom. Pô, já que estamos entendendo aqui, vamos continuar então, ó. Vou mostrar uma coisa para vocês, já que vocês estão avançados aqui. Ó, o que que eu coloquei aqui, pessoal? Isso que a gente está trabalhando chama probabilidade condicional, tá bom? Vocês estão vendo esses símbolos aqui? São símbolos estranhos, né? Às vezes a gente fala, pô, isso daqui é uma sopa de letrinha. Mas vocês não precisam exatamente saber isso, tá? Foi o que eu coloquei aqui. A gente não precisa decorar, né? Porque né, é muita letra, símbolo, é difícil de entender. É mais fácil a gente construir o nosso conhecimento de pouquinho. Então, se a gente usar a probabilidade, como a gente viu lá no primeiro slide, e usou para resolver essa questão aí, que o Vinícius muito brilhantemente comentou, que é parecida com tirar uma bola de uma urna sem repor, a gente pode trabalhar com probabilidade condicional aqui, ó. O que que era essa questão anterior? Eu sei que eu tenho as 17 questões, mas eu estou olhando só para certa. E eu quero saber se ela é um chute. Como que a gente lê uma probabilidade condicional? Primeiro eu vou falar em função de um evento A e de um evento B qualquer. P, A de B, é a probabilidade de que esse evento A aconteça, sabendo que o B aconteceu. O que que é o nosso caso? Eu quero saber a probabilidade de que seja um chute, se eu sei que ele é certo. E aí, como que a gente calcula isso? Vai ser a probabilidade de A interseção com B
Não, relaxe, pessoal, não fica com medo, não tem que decorar isso. Isso daqui é a probabilidade de que aconteçam A e B ao mesmo tempo, ou seja, chute certo. E P de B é a probabilidade de que B aconteça, no caso, que seja certa, tá bom? E aí, essa fórmula aqui, vocês estão vendo que é chatinha. Então, vocês não precisam decorar isso. Porque, como a gente fez aqui, o que que a gente fez? A gente olhou só para certas. Isso aqui é equivalente, tá bom? É a mesma coisa. Eu estou mostrando para vocês porque às vezes tem alguém aí que já está num ritmo mais avançado, alguém que às vezes já está estudando há mais tempo, e aí pode achar isso aqui tranquilo. E aí pode usar muito bem, fazendo uma prova, para sair mais rápido, né? Você consegue sair mais rápido usando uma fórmula, mas não tem problema nenhum. Inclusive, eu recomendo que vocês entendam bem a probabilidade para mudar esse conceito aqui do espaço amostral, né, dos números possíveis, eventos possíveis, sem você ter que decorar essa fórmula aqui. Então, se a gente construir direitinho, entender exatamente a probabilidade, interpretar bem a questão, a gente consegue sem usar fórmula nenhuma. Isso aqui é para quem quiser olhar aí, fica à vontade, pode usar, não precisa ter medo de usar, mas não precisa. Dá para resolver só com conceito de probabilidade e um pouquinho de interpretação, tá? Vamos seguir. Aqui, então, a gente tem o nosso segundo exercício, que eu vou ler para vocês. Após vários estudos probabilísticos, uma equipe de Fórmula 1 constatou que seu piloto principal tem uma excelente desenvoltura quando chove em dias de corrida do Campeonato Mundial. Olha que loucura! O piloto vai melhor na chuva. Então, dá aqui qual que é o desempenho do piloto. Se chover, ele tem 70% de chance de vencer a corrida. Se não chover, ele tem 30%. E aí ele fala aqui uma situação. No Grande Prêmio da Austrália, os meteorologistas estão prevendo que a probabilidade de chuva no período em que ocorrerá a prova é 60%. A gente tem 60% de chance de chover. E aí o que que ele pergunta? Ele fala que, levando esses dados, ele quer saber a probabilidade de o piloto principal dessa equipe vencer esse grande prêmio. Relembrando os dados, ele tem 70% de chance de vencer se chover, 30% de chance de vencer se não chover e existe 60% de chance de chover naquele dia. Vamos fazer essa questão? Dica: a gente tem que lembrar do princípio fundamental da contagem, aquelas regrinhas de e ou. E depois eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante de onde que pode vir isso, tá? 5 minutinhos. Essa questão é mais difícil, né, gente? Mas vamos lá, se alguém tiver alguma resposta, manda aí. Alguma dica, não sei.
Alguém tem alguma ideia? Estamos sem ideias nessa questão. Não precisa acertar. Pode dar uma ideia de como fazer. Tem ideias. Vamos lá. Alguém sabe por onde começar? Ou quer dar uma dica aí de como começar? Professor, eu acho que aqui a gente vai utilizar a regra de I. Só que eu não sei qual o número que a gente vai multiplicar. Porque tentei multiplicar 70 por 30, não tem nenhuma resposta aqui que deu o valor. Mas olha aqui. Vou dar uma dica então aqui. E o que que acontece? Ele fala aqui que se chover, ele tem 70% de chance de ganhar. Tá certo? Sim, Ok? Qual que é a chance de chover? 60%. Tá. Então você percebe que esses dois valores aqui estão ligados? Esses dois valores estão juntos, né? Sim, Porque se chover, ou seja, se a probabilidade estiver certa, se der 60%, ele tem 70% de chance de ganhar. Então esses dois valores já estão juntos, ó. Então, se chover e ele ganhar, já é uma alternativa legal. Pegou? E. Chover e ganhar. Então você vai multiplicar esse 60 por esse 30, esse 60 por esse 70, né? E sim, agora, tentei já. só que pode não chover. E aí, se não chover, qual que é a chance dele ganhar? 30% só. Se não chover, qual é a chance de não chover? 40%. 40%. Então você vai juntar esses dois dados que também estão ligados. Tá. Então E eu depois posso vai ter ser... um ou outro, né? Sim. Pegou? Sim, entendi. Obrigada. Qual que é o seu nome? É o Dini. Eudine. Sim. Quer fazer a conta aí rapidinho e dar a resposta pra gente? Agora que você pegou? Ó, vou tentar. Vai lá. Professor, não sei se está certo, mas seria a alternativa C? Seria. Ah, Perfeito. Vamos lá, então. Eudine acertou. E imagino que ela fez isso aqui. O que que a gente tem que olhar, então? A gente vai lembrar da regra do e e do ou, do princípio fundamental da contagem, tá? Então, a probabilidade de chover é 0,6, a probabilidade dele ganhar chovendo é 0,7. A probabilidade de não chover é 0,4. E de ganhar sem chuva é 0,3. Eu quero saber de chover e ganhar ou não chover e ganhar. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Chover e ganhar chovendo. A gente vai multiplicar chover e ganhar chovendo. 0,6 vezes 0,7. E a gente tem ou não chover e ganhar. Então, a gente vai multiplicar não chover com ganhar sem chuva. E aí, a gente vai somar essas duas coisas. Vai dar 0,42 mais 0,12. A gente vai ter 54%. Mas, gente, veja uma coisa interessante. Ó, aqui, esse A de B, sabendo que choveu, a probabilidade de ganhar. De tipo, vamos lá. Sabendo que choveu, qual a probabilidade de ganhar? Essa é o nosso 70%. E P de B é a probabilidade de chover, né? Então a gente vai ter o nosso 60%. Por isso que a gente vai multiplicar esses para saber qual a probabilidade de ganhar chovendo.
ou de ganhar não chovendo. E aí esse P de B seria o não chovendo ou chovendo. Isso aqui é o de sabendo que choveu, qual a probabilidade de ganhar, e sabendo que não choveu, qual a probabilidade de ganhar, que é o que ele dá aqui, tá? Então a gente pode simplesmente passar isso para cá multiplicando, e a gente vai ter o nosso resultado de ganhar chovendo ou ganhar sem chover, tá? Então faz sentido a gente fazer essa multiplicação com a regrinha do e do ou. E vocês fizeram isso sem ter que olhar para essa fórmula, que é bem interessante. Vamos lá então, pessoal. Agora vem uma coisa legal. Aqui a gente tem uma arte da Maia. Olha aqui, que bonitinho esse pombo. Ela que fez o pombinho de boné. Ficou maneiro demais. E a gente aproveitou porque a gente vai falar do princípio da casa dos pombos. A gente quer determinar aqui um probleminha. Queremos determinar quantas pessoas, no mínimo, devem estar presentes em uma sala de aula para que 2 delas tenham nascido no mesmo dia da semana. Pessoal, enquanto eu vou fazendo aqui, eu quero, por favor, que vocês coloquem no chat que dia da semana que vocês nasceram, se vocês souberem. Por favor, vamos tentar fazer isso. É um evento de probabilidade. É pela aula. Vamos lá, vamos dar essa força. Por favor, todo mundo aí colocando. E aí eu vou ler aqui para vocês. Se tivermos n mais 1 pombos para serem distribuídos em n casas, pelo menos um deve conter 2 ou mais pombos. Utilizamos essa estratégia na resolução do problema. Então, a gente tem que saber quem é o pombo e a casa, e fazer a distribuição dos objetos. Então, vamos ver o que a gente tem aqui? A gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, mas a gente tinha 8 pombos. Um ficou de fora. Então, ele tem que entrar em alguma das casas que já tem um pombo. Se ele tem que entrar numa casa que já tem um pombo, alguma casa tem que ficar com 2. E é exatamente isso que a gente vai usar para os dias da semana. Então, quantas pessoas devem estar em uma sala para que 2 delas tenham nascido no mesmo dia? Aqui a estratégia da casa dos pombos é: os pombos vão ser vocês e as casas vão ser os dias da semana. E a gente vai ver o que aconteceu aqui no chat. Porque, ó, se a gente tiver uma pessoa nasceu no domingo, uma na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta e uma no sábado, a próxima vai ter que entrar em algum dos dias da semana, né? Não tem escapatória. Vamos ver aqui. Olha isso, cara. Logo de primeira já teve 2 sábados. Olha aí, 3 terças, 3 sábados. Quantas pessoas responderam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com certeza você vai ter dias da semana repetidos, tá? E vocês reparem que pode ter dia que não aconteceu. Que nem aí. Eu acho que ninguém falou segunda. Não, falaram segunda sim. Ninguém falou quinta, né? Isso pode acontecer. Mas o que eu posso afirmar com certeza? Que pelo menos um dos dias vai ser repetido, porque eu tenho mais de 7 pessoas, né? Então, aqui a gente precisa ter 8 pessoas numa sala para eu ter certeza que vai ter dia repetido. Mas é muito provável que com 7 pessoas eu já tenha dia repetido, né? Não sei, acho que sim. É difícil que a gente tenha lá 7 pessoas, cada uma nasceu num dia. Sei lá, a probabilidade, na verdade, nos diz que não. Isso pode acontecer igual, pode acontecer um outro. Mas, sei lá, parece que é mais difícil. Vamos lá, então. Aqui, o que aconteceu? Esse daqui é um exercício interessante. Pessoal, vocês entenderam o princípio da casa dos pombos? Tenho N casas, mas tenho N mais 1 pombos. Então, pelo menos uma casa vai ter 2 pombos. Não vai ter jeito. A gente usa isso para determinar repetição, mistura. Eu já vi questão falando disso com mistura de sucos, assim, tipo sabores de suco, quantos eu preciso, enfim. E agora a gente vai ver uma coisa. Quem estava aqui na aula passada sabe que o CAC falou pra gente que se no estádio do Maracanã cabe 80 mil pessoas, com certeza ia ter um monte de gente com senha repetida, se a gente só tem 10 mil possibilidades de senha. E aí a gente veio com essa questão aqui, que eu vou ajudar vocês aqui a interpretar. Vamos lá. Na última aula de matemática aqui no cursinho Elza Soares, o CAC falou que, como cada celular tem 10 mil possibilidades de senha, e no estádio do Maracanã cabem 78.838 pessoas, haveriam várias pessoas com senhas iguais. Acontece que a gente não tinha ferramenta para descobrir com certeza quantas senhas repetidas havia, assim.
Então, agora que a gente já tem essa ferramenta, a gente quer saber qual alternativa que tem a quantidade máxima de repetições de uma única senha que a gente pode falar com certeza que vai ter no estádio do Maracanã lotado. Ou seja, eu vou ter aqui 78.838 pessoas e eu quero saber, tipo, o que eu posso afirmar com certeza sobre a repetição das senhas. Tipo, pelo menos uma senha vai ter, no mínimo, quantas repetições, né? Que nem a gente viu aqui. Com 8 pessoas numa sala, eu posso ter certeza que vai ter pelo menos algum dia da semana com 2 pessoas fazendo aniversário. Aqui é a mesma coisa. Eu quero saber se vai ter pelo menos uma senha com quantas repetições. E aí as opções são 5, 6, 7, 8 e 9. Quem se arrisca? Ideias, ideias? Eu acho que para começar a gente tem que determinar qual número, qual desses números é a casa e qual desses número é o pão, para a gente poder determinar como que a gente vai distribuir essas quantidades. Aí. Então vamos lá. Alguém aí para levantar a mão e falar quem que é a casa, quem que é o pombo aqui? Já temos a orientação aí. A casa eu acho que vai ser o 10 mil. E o Perfeito. ponto vai ser o número de pessoas. Exato. Então, como é que a gente pode ir indo? Se a gente for distribuindo, tipo, o mais espaçado possível, para a gente não se arriscar de repetir coisa sem saber. Porque o que a gente tem certeza, que a gente quer ter certeza da repetição, é que eu posso afirmar, falar para você, isso daqui com certeza vai acontecer. Então, tipo, eu não tenho certeza que pegando 2 pessoas, as 2 senhas delas são iguais. Mas se eu pegar 10.001 pessoas, pelo menos uma senha vai ter 2 repetições. No mínimo. Isso eu posso te afirmar com certeza. Só que a gente vai repetir isso quantas vezes aqui? A gente vai colocar A 10 Gabriela sugeriu 7 no chat. 7. Gabriela, fala aí pra gente como que você chegou em 7. Eu acho que colocando 78.838 dentro do 10 mil, não vai chegar a 8 pessoas por casinha, vai ficar 7,8. Então acho que uns 7, não sei. Então, vamos lá. Não precisa dividir nessa, hein? Essa daqui agora é ir colocando, vamos alocando. Faz A Isa aí sugeriu, a Isa sugeriu 8 no chat, mas ela falou agora que faz sentido ser 7. Será que faz sentido ser 7? Vamos lá. Quando a gente tinha 7 dias na semana e 8 pessoas, a gente tinha 2 repetições. Então, ó, a gente encheu a casa uma vez e a gente tinha 2 repetições, com certeza. Aqui a gente vai encher a casa 7 vezes e ainda vai sobrar 8.838 pessoas. Então vai ser 7 ou 8? A gente encheu, já pode encher 7 vezes a casa, né? 70 mil. E ainda sobram 8.838. 7 ou 8, gente? Eu acho que vai ser 8, porque tô falando do máximo. Isso. Porque o que acontece? Que se a gente conseguiu colocar 7 vezes e ainda sobrou gente, esse pessoal vai ter que entrar na casa. E aí a casa vai ficar com 8, no mínimo. Tá? Então eu posso afirmar que eu vou ter, no mínimo, 8.838 aí senhas com 8 repetições. Isso vai ser uma certeza, né? É isso. Eu não entendi porque é mínimo. Então, não. O que acontece aqui? A gente quer saber a quantidade máxima de repetições.
que é o máximo de repetições que a gente pode afirmar com certeza? É tipo aqui, ó. Eu posso afirmar que o máximo de repetições, certamente, é o que eu posso afirmar com certeza, tá? Não é o que pode acontecer. Podia todo mundo nascer no domingo. Podia. Ia ter 8 pessoas no domingo. Mas qual que é o máximo que eu tenho certeza? 2. Aqui é 8. Porque eu vou encher 7 vezes e ainda vai sobrar pessoa. Beleza? Entendi, obrigada. Fechou, pessoal? Mais alguma dúvida? Fechou. Fechou? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Professor, Diga. no caso, neste caso de pombos e casas, seria pegar o número de pombos, dividir pelo número de casa? Para saber quantas vezes que é? Você pode fazer isso, só que você tem que levar em conta o seguinte: se você dividir aqui, por exemplo, 8 por 7, vai dar 1, alguma coisa. Só que você sabe que pessoa você não tem como dividir no meio, pessoa, você não tem como dividir em pedaço para colocar em cada casa. Então a gente vai subir para o próximo inteiro, que vai ser 2, né? Porque então eu vou ter pelo menos 2 pessoas ali. Aí, se a gente dividir, vamos lá para esse aqui. Se a gente dividir 78.838 por 10.000, por 10.000, 7, 8, dá 7,8838. Então, eu tenho que arredondar para cima, né? Porque eu não tenho como dividir as pessoas em pedaços. Então, eu vou ter 8 repetições aí, no mínimo, para alguma senha. Então, essa do estádio é que nem essa aqui. Pode dividir mesmo, pode. Só que você tem que tomar cuidado com que pessoas não são divisíveis, tá? Então, a gente não pode dividir as pessoas no meio. Então, a gente tem sempre que contar o inteiro. Então, aqui, aqui, Nicole, eu vou colocar, 10, sei lá, se eu tiver o máximo espaçado possível, eu coloco 10.000 pessoas em uma senha, 10.000 pessoas em outra, 10.000 pessoas em outra, 10.000 pessoas em outra, enfim, e vai colocando, aí eu vou esgotar 7 vezes isso e ainda sobram pessoas. Então, eu vou ter mais gente para alguma das senhas e aí eu vou ter 8. Pode dividir, não tem problema, mas você tem que ir para o inteiro mais alto. Aí, boa, Nicole. Fechou, então. Mais alguma coisa, gente? Podem falar. Tudo certo? Pedro, vou parar de gravar então, tá? Pode parar, pode parar.